nesta madrugada, vamos abrir em João, capítulo 8. Versículo 15. Então diz assim a palavra de Deus: Vocês julgam carnalmente, eu não julgo o homem. E se julgo, meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só. Ao contrário, eu e o Pai que me enviou estamos juntos. E na sua Torá está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou aquele que dá testemunho de mim, e meu Pai que me enviou testemunha a meu respeito. Disseram-lhe: Onde está seu pai? Respondeu Yeshua e disse-lhes: Vocês não me conhecem e nem conhecem a meu pai. Se tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu pai. Então, analise algo muito crítico aqui, tá? Que é dito que Yeshua falou o quê? Do testemunho dele. E ele diz o quê? Ao contrário, eu e o Pai que me enviou estamos juntos. E na sua Torá está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. E ele diz o quê? Eu sou aquele que dá testemunho de mim, e meu Pai que me enviou. E ele disse: se tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai, meu Abba. Então, que há uma divergência no sistema daquela época, tá? Naquelas pessoas daquela época ali, na maioria, e isso com relação à liderança. E o que aprendemos com isso? Os homens estavam jogando carnalmente, como Jesus disse, como Yeshua disse. E o que quer dizer carnalmente? Pela carne. E onde há o julgamento somente pela carne é o que? Todo tipo de corrupções, para desmentir aquilo que estava acontecendo na história de Israel, como tipo de poder, de cargos, tá? Porque você vai ver que os sacerdotes, né, não se pode afirmar que eram todos, tá? Mas boa parte estava o que? Comunado, unido com o governo político de Roma. O que isso quer dizer? Que o dinheiro estava no coração deles, as riquezas. Eles achavam que Yeshua faria eles perder o domínio deles, ou seja, a posição de riqueza, de regalias naquele período de Jerusalém. E Jesus falou para eles, para os homens daquela época, o quê? Se tivesse me conhecido, também teria conhecido meu Pai. E ele fala o quê? Testemunho a respeito deles. Tá? Então, você vê que no sistema atual, moderno, igualmente já aconteceria, já era previsto que a apostasia, uma apostasia maior, tá? Uma apostasia muito maior. E elas estariam onde? Envolvendo muitos lugares, tá? Então, o que você tem que entender é o que? Você tem que confiar em Deus e buscar sempre estar atento aos sinais dele na terra. Por quê? Porque você não pode confiar-se 100% ao homem. Você não pode viver assim. Até porque o sumo sacerdote, o sumo Kohen Hagadol, é o próprio Yeshua, Jesus, que está o quê? À destra de Deus Pai nos céus. Então ele é o sumo sacerdote. Então, a partir do momento que o ser humano ele passa a confiar 100% em uma
em uma autoridade que se diz denominação religiosa na Terra, certo? Falamos de 4 paredes, uma igreja de pedras, de homem. Você passa a correr o risco do quê? De cair numa posição de estar cegas. Porque no dia que houver uma apostasia, o ser humano em si, o indivíduo em si, está tão confiante naquela pessoa terrena, que não é Jesus, Yeshua, que se aquela liderança ela desmentir uma afirmação, um fato verídico, é muito provável que essas pessoas elas sigam o conselho daquela pessoa na Terra. E você tem que entender que está tendo apostasia nas denominações. Não são todas, tá? Mas está tendo. E que Deus já afirmou que está vindo com juízo. Está vindo com juízo sobre estes. Então, essa é a questão. E aqueles que estão abaixo desses? Você entende? Essa é a questão. O perigo de confiar. E não se confia no homem. Você vê que está escrito na palavra de Deus que somente a Deus adorarás de todo o teu coração, de todo o conhecimento e de toda a tua alma. A Deus que está nos céus e não ao homem. Ele não fala isso ao homem. Essas coisas atribuídas ao homem. Então, quando Jesus ou Deus ele revela os testemunhos dele desse tempo, prometidos para esse tempo, as pessoas vão estar o quê? Cegadas, porque confiam demais nas lideranças da época e não buscam estudar as escrituras. Isso serve para essa época justamente por conta dessas testemunhas que Deus vai mudar e que servirá de um sinal verídico do tempo que as pessoas estão vivendo nessa época, que são as testemunhas de Apocalipse. Então isso vai delimitar aqui um marco muito importante na sociedade atual. E as pessoas estão confiando demais nesse livro. Então tome muito cuidado, haja com sabedoria, veja o que o próprio Deus fala no mandamento dele sobre adorar, sobre adoração, sobre confiança. Em quem confiar mais nessa terra, principalmente nesses dias, tá bom?